Filhas da Pauta, Filhas da Pauta. Oi, como vai? Tudo bom? Começamos agora mais um episódio do podcast Filhas da Pauta. Eu sou Ângela Bezerra. E eu sou Margot Ferreira e hoje a gente vai falar sobre um assunto indigesto, né, Ângela Bezerra? Mas que Muito precisa delicado. ser debatido, precisa ser falado. E por isso mesmo a gente está aqui com uma especialista no assunto. E daqui a pouquinho a gente vai revelar o que é. Revele logo, revele o tema. E a gente revela a entrevistada. A gente vai falar sobre o suicídio entre mulheres nos tempos atuais, né? E a nossa entrevistada é uma especialista no assunto, pesquisadora a respeito deste tema, que é a psicóloga, professora Elza Dutra. Muito obrigada pela sua presença aqui, professora. Obrigada a vocês, Margot e Ângela. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso, Elza. Agora, é um assunto que realmente, como a Ângela falou, né? A gente está aqui numa bancada feminina falando sobre feminismos, né? E com temas feministas. As mulheres são realmente as maiores vítimas desse... A gente pode chamar de distúrbio de quê exatamente? Não, distúrbio não. De quê exatamente? O que leva uma Sofrimento. pessoa a tirar a própria vida? E assim, eu atribuo isso assim, como uma missão a mim, não é, de tentar desmistificar isso, né? Desconstruir esse preconceito e essa visão de que o sofrimento é uma doença. Porque o suicídio se trata de um sofrimento insuportável, não é? Então não é um transtorno. Inclusive, assim, há uma relação entre o suicídio e a depressão, mas nem sempre há essa relação. Né? A própria Organização Mundial de Saúde diz que nem toda depressão resulta no suicídio. Então tem suicídio, assim, a liberdade de escolha, tem uma decisão racional, tem eutanásia. Muito suicídio, eutanásia, né? E tem um suicídio racional, né? Que a pessoa resolve, fora a eutanásia, ela resolve não querer mais viver, né? Sair da vida. Mas eu acho que a gente tem que desconstruir isso. Sabe, que é um transtorno mental, que é uma doença psiquiátrica. Eu, inclusive, assim, eu faço algumas considerações em relação ao Setembro Amarelo, né? Sim. Eu digo sempre, assim, que é o mês de prevenção do suicídio, porque eu acho que os discursos são muito a partir de um discurso técnico-científico, médico, psiquiátrico, tradicional, né? Que vem um sofrimento como o suicídio como um transtorno mental, né? Então a gente vê muito assim, a pessoa que, principalmente, que tenta suicídio e a que comete, né, que põe fim à vida, o preconceito, o estigma que fica para a família, não é? A dificuldade, né? O sentimento de vergonha para a família, para a pessoa que tentou suicídio, fica aquele estigma, né, de que a pessoa é doente mental, que a pessoa é transtornada, que a pessoa vai cometer de novo. Então tem um monte de coisa. Na verdade, o suicídio é um tema muito tabu ainda, né? Elza, mas eu acho que esse tabu e esse estigma talvez tenha muito a ver com a igreja, porque o suicida não recebia o mesmo, eu não sei como é que chama isso. Não se rezava a missa. Não se rezava, não tinha o direito da bênção, né? Não é isso. Gente, que absurdo. É isso mesmo. É mesmo. Disso eu não sabia. Mas assim, biblicamente, já se sabe que o suicida ele não vai para o céu, né? Ele fica ali no purgatório, né? Você vê aquele filme daquele ator, como é o nome daquele? Robbie Williams. Que a esposa dele se suicidava e ele ia em busca dela lá num local horrível, né? De um purgatório, num lugar ela afundada no pântano. Sim. Porque essa é a imagem que se tem, não é? Então, Ângela, assim, eu acho que tem muito a ver com a questão dos valores, né? Morais, religiosos, né? Psicológicos, né? Que se cobre, né? Psiquiátricos, né? E isso foi uma coisa que sempre aconteceu na história, né? Do suicídio. Se bem que na Idade Antiga, na Grécia Antiga, o suicídio era permitido entre os nobres, né? Algumas pessoas tinham, né, o direito de tirar a vida, outras não, né? E a partir depois do Renascimento e com Santo Agostinho é que o suicídio se tornou um pecado. E um crime contra si mesmo, né? Então, basta dizer isso. Se tornou um pecado. Se tornou um pecado. E na hora em que é o pecado,
essa pessoa e a família ficam Isso estigmatizadas. pesa demais para a pessoa, Claro. né? Pesa demais. Tem um rapaz de uma pesquisa, né, que eu orientei, de uma doutoranda minha, que ela fez a pesquisa entrevistando pessoas que tentaram suicídio em Caicó. O Seridó, a região do Seridó, é a região que tem muitos casos de suicídio. É mesmo? E existe um motivo? Muito, né? Nesse livro aqui, que eu estou lancei agora no Congresso e vou lançar aqui em Levanta Natal. aí para vamos mostrar mostrar, um né? Para Aí, onde ó, eu levanto? pra Para cá, né? Suicídio com fenômeno humano, uma análise multidimensional da experiência de não caber no mundo. Isso, olha que interessante. É. Porque também tem isso, né? É não caber para mim na clínica, o tempo que eu atuei na clínica, escutando pessoas, atendendo adolescentes, atendendo adultos. Então, o que eu via era muito assim, eu não caibo nesse mundo. Esse mundo não me cabe. É você se sentir não Excluída, pertencendo né? ao mundo. Pensando na mulher, né? É. E em relação à mulher, eu vinha pensando nisso, né, que vocês falaram, a questão da mulher. A mulher, o número de mulheres que se suicidam nem é tão significativo. Porque no mundo inteiro, essa é uma tendência, os homens se matam mais do que as mulheres. É mesmo? Eu diria que eles É. são mais bem-sucedidos na tentativa. São, não é? As são mais mulheres bem-sucedidos. se Eles usam os automutilam, métodos não é? mais efetivos, né? Sim. E os homens no mundo inteiro, a não ser em alguns anos na China. As mulheres chegaram a se matar mais do que os homens. Por quê? Você vê a questão da cultura, né? Sim. Sim. Da opressão das mulheres, né? Mas, assim, no mundo ocidental, são os homens que se matam mais. As mulheres, por outro lado, elas tentam mais o suicídio, né? Elza, você falou que um dos motivos pode ser a depressão, a tristeza profunda, o sentimento de não pertencer mais a esse mundo. O desespero pode levar ao suicídio. Existe algum fator genético? Por que eu pergunto isso? Eu conheço famílias em que avô, pai e filho cometeram suicídio da mesma forma, exatamente no mesmo formato. Existe um fator genético também? Olha, eu desconheço. Tem até alguns estudos que às vezes a gente vê, né, tentando associar a herança biológica. Eu não acredito. Eu não concordo com essa tese, não é? Não concordo. Eu penso que é mais um fator comportamental, de contágio comportamental e de modelo familiar. Você vive numa família que o pai se suicidou. Certamente ele tinha, porque as pessoas, de alguma forma, elas sinalizam. Você Sim. pode não perceber, porque hoje a gente não percebe nada. A gente não conversa com as pessoas, a gente não olha do lado, né? Você imagina. E muitas famílias, assim, você não percebe, né? Os sinais que a pessoa emite, né? E às vezes você São sutis, né? Hein? Demais. São sutis. Sutil demais, que você não E pode que dizer, sinais né? as pessoas podem perceber? Eu ou vou já podem chegar dar? aí, mas falando na família, quer dizer, então se você é criado numa família que tem essa dinâmica, né? O pai se suicidou, aí fica todo mundo escondendo aquilo ali com culpa, com vergonha, né? Talvez ele estivesse numa fase depressiva mesmo, depois eu também posso falar alguma coisa sobre a depressão, que nem sempre é uma coisa, uma doença a ser tratada, é uma coisa epocal, de existencial. Sim. De tédio profundo, né? Então você é criado, se você é filho de uma mãe deprimida, ou aquela dinâmica familiar afetiva, ela vai se constituindo em cima desses modelos. E você aprende, e você internaliza. Tem aquilo como referência. Como né? referência, a pessoa, quer dizer, um pai ou uma mãe, quer dizer, uma mãe que está numa fase deprimida e que não transmite muito vínculo, muito afeto para aqueles filhos. Vão ficando os filhos, assim, muitas vezes, no abandono, né? No abandono. E vão, talvez, por imitação ou por aprender aquela dinâmica, aquele modelo, elas também vão. Então, eu não acho que seja uma coisa genérica. A gente ainda não tem isso comprovado. Eu desconheço. Pode ser que eu esteja... Pode ser apenas um gatilho, por exemplo. gatilho, entendeu? E nós somos seres sociais, né? Então a gente Então, vive ali com Isso. essas referências e essa convivência. A gente é um ser no mundo, né? Uhum. Eu, assim, a minha prática clínica, né? Você vê o congresso, é congresso de psicologia não, de fenomenologia existencial. Então a gente tem uma perspectiva que foca na existência, né? Que o ser humano, ele é indeterminado, né? Você não sabe o que é o amanhã. A existência é transitoriedade. Você não Isso tem é uma nenhuma angústia segurança. pra gente também, né? Angústia é uma coisa, nesse ponto de vista, nessa perspectiva, é uma coisa
positiva no sentido que quando você entra na angústia, se descerra um manto assim das suas impessoalidades, do seu não ser, e aí você pode enxergar outros caminhos que você possa ser mais pessoal, mais autêntico, digamos assim, né? Mais ser, porque todo sofrimento, toda doença é uma restrição do poder ser, né? De quem eu posso ser. Então, para mim, o suicídio é uma incapacidade, uma impossibilidade de você poder ser. Por conta de quê? De vários fatores. Um diagnóstico difícil. Vários fatores, né? Não, eu acho que a questão, eu vejo mais pelo lado da existência mesmo, né? É mesmo. Eu acho, aí assim... Algo construído a longo prazo? A longo prazo, na história da pessoa. Você tem que ver a história como se construiu da pessoa, né? Os sentidos que ela deu, a vida dela, a família. Como é essa pessoa? E a gente vive no mundo e a gente não pode omitir o mundo que a gente vive, tanto o mundo geográfico, né? Onde é que a gente vive? No Brasil, quando a gente nasce, a gente é mergulhado, lançado num mundo que já tem suas identidades sedimentadas, seus valores, e você vai e apreende aquilo tudo como se fossem seus, né? E se você sai da linha, não é? Se você sai da linha, se você fica fora da caixinha, e você não cabe naquele mundo, né? Então, eu escutei muito de pessoas assim, de orientação homossexual, né? Hoje mesmo eu vi, eu acho que foi no Instagram, algum pai que bateu no filho de 17 anos. Não sei se vocês viram essa notícia. Não vi. Não. Quase até morreu o menino porque descobriu que ele era homossexual. Você imagina a existência de um adolescente desses? Sim. Ou de um adulto, né? Que você se vê diferente no mundo. Você não se vê aceito, aliás, não se vê respeitado. Uma das causas, motivações, não sei como é que você chama, né, da pessoa justamente se sentir deslocado por ser quem é, por ter a orientação sexual que tem. Sim. E aí é grande também, né, o índice. Grande, porque você sabe que existe ainda. A gente vive na sociedade. Eu sei que vocês são mulheres feministas, né? Eu também, a gente tenta ser mais, porque o mundo que a gente vive e a cultura que a gente está mergulhada desde sempre nos leva para outro canto, né? Para outro canto. Eu sou uma mulher dos anos 50. Então, você imagina o que a pessoa nascer nos anos 50, né? Cujo destino da mulher era o casamento. Exclusivamente. No Nordeste do Brasil até um pouquinho mais, né? No Nordeste também, mais, né? Tem até um estudo, uma colega lá na universidade, que ela está levantando... Não, eu orientei ela no doutorado e ela ouviu mulheres que sofreram tentativa de homicídio e os homens se mataram, porque tem muito disso, né? Sim. O homem mata a mulher e ele se mata depois, né? E eram mulher daqui de Natal, nordestinas, né? E a gente vê que a mulher nordestina é muito... Talvez seja pior, porque eu acho que a cultura é mais arraigada, né? O machismo, né? O machismo, patriarcado. Né? O patriarcado está em todas nós, não é? No mundo inteiro, né? É. São civilizações, assim, desde o feudalismo, né? Então, o patriarcado está aí e a gente tenta superar isso. Aí você diz assim, as mulheres tentam mais, né? Aí diz assim, a violência doméstica. Por que a mulher aguenta? Por que ela não saiu? Gente, não é porque ela quer. É porque aquilo está enraizado na subjetividade dela. Sim. Não é? Ô, Elza, você falou sobre a necessidade da gente falar sobre este assunto, né? Para desmistificar e tirar esse estigma que tem esse tema do suicídio. Mas eu lembrei, quando você tocou nesse assunto, que nós, como jornalistas, né? A gente trabalhava numa redação e a gente, quando havia um caso de suicídio, a gente não falava. A gente não podia, porque a publicação incentivava outras pessoas a se suicidarem. A gente tinha essa orientação. A Rede Nacional até orientava a gente a não divulgar. Será que ainda é assim? Então, ainda. Mas assim, o fato da gente falar, por outro lado, também orienta, né? Incentiva a informação circular, a conscientização. Você sabe, né, Margot, que eu já falo sobre isso há muito tempo. Sim, desde a época da Cabugi, fazia comentário. Porque eu comecei essa pesquisa em 96, imagina. Essa pesquisa que está aqui nesse livro. Vai fazer do 30 suicídio, anos. 30 anos. Por isso que eu disse que é a pesquisa da minha vida. São 30 anos de um levantamento sociodemográfico do suicídio no Rio Grande do Norte. Então, eu tenho todas as cidades, os interiores, né, o número de suicídios, o método utilizado. Mas, enfim, então, para onde eu quero chegar? Que eu sempre falei sobre isso. E, assim, eu acho que a gente não pode deixar de falar.
Isso que você está falando, Ângela, é assim, não pode falar de suicídio por conta do efeito Werther, que é um efeito assim de contágio, né? Que vem a partir de Goethe, de um livro dele, O Sofrimento do Jovem Werther. Porque foi um jovem que se matou naquela época, eu acho que século XVIII, XIX, não lembro. E depois disso, vários suicídios de jovens seguiram esse caminho, né? Então, é um efeito assim que vocês tentam, a imprensa, a mídia, tenta diminuir a influência da notícia de um suicídio que venha a provocar outro suicídio. Mas eu acho que é uma faca de dois gumes. A gente não pode botar para debaixo do tapete essa notícia, porque essa é uma realidade. Olha, em 31 anos de suicídio no Rio Grande do Norte, 2.300 pessoas se mataram. Sim. Se mataram. Então, não é brincadeira isso. Cadê? Cadê? A gente não sabe? A gente já pode considerar um problema de saúde pública? Eu acho que é um problema de saúde, porque aumentou, não é? No Brasil inteiro, o número de suicídio aumentou. Ainda mais eu estou dizendo aqui que os jovens, eles usam mais o método de arma de fogo, né? E a gente sabe que de um tempo para cá, de uns anos para cá, aquele decreto liberou a compra de arma de fogo. É absurdo. Quando todo mundo de bom senso sabe que trabalha em saúde, que você deve evitar ter arma em casa. Justamente. Porque você vê o número de acidentes de crianças, de Sim. adolescentes, até acidentes mesmo. Sim. Né? E a pessoa tendo uma arma, né, do pai, sei lá de quem, ela tem mais facilidade de Você acesso. tem uma arma em casa, você quer usar. Você quer usar. Não é? E tem mais acesso, né? Então eu acho que não é a questão de você omitir, não dar notícia, mas é como você dá a notícia. Sim. Existe até uma cartilha para a imprensa. Não sei se vocês não conhecem, eu acho que é a Associação de Psiquiatria ou foi a Organização Mundial de Saúde. Tem cartilha para profissional de saúde, para a imprensa, de como lidar com as notícias. Legal. Sim. Você não pode dar notícia de uma forma sensacionalista. Infelizmente, Como a é o gente que vê. acontece, né? Infelizmente, quando a nota sai, é no jornal sensacionalista. Ou a foto da pessoa no Como chão, essa né? exposição, né? É. Ela é feita. Ô, Elza, agora a gente estava falando sobre os sinais, né? Que a pessoa dá, né? Quais são os sinais que a família, amigos, devem ficar atentos? Eu acho que os sinais... Eu já falei muito sobre isso também, até nesse livro eu estou falando aqui no texto. Tem, assim, os sinais que você pode observar, né? Se a pessoa muda de comportamento, de hábitos alimentares, se ela se tranca no quarto, se ela começa a perder os hábitos de higiene, se ela começa a se despedir das pessoas, a dar as coisas dela, né? Se ela muda o comportamento dela. Então, você deve prestar atenção. Isso não significa que a pessoa vai por fim à vida, mas são sinais. Agora, eu fico pensando, hoje em dia... A gente é tão distraído, né? As pessoas. Quem é que presta atenção? Autocentrados também, né? Autocentrados. Ou então centrados no celular, na No rede celular. social. Gente, esse celular, isso é uma desgraça. É. Existe até um nome, um transtorno, que é nomofobia, que é a dificuldade de você ficar sem o celular. Isso já é um transtorno psiquiátrico, não é? Porque de tantas pessoas já tem até centros de reabilitação nos Estados Unidos, em alguns lugares. Sim. Você sabe como é? Eu também vivo muito no celular. O congresso que a gente fez agora, o tema foi a era digital, porque isso tem uma implicação na saúde mental das pessoas. Vocês são jornalistas, vocês sabem. Não E é? a gente que trabalha com isso? A gente trabalha Vocês com isso. A A gente gente depende disso para trabalhar. Depende disso. mas assim, a gente já tem uma maturidade, a nossa geração, sim. a sua também. A gente foi criar, a gente nasceu na era analógica, então a gente viveu isso, né? Esse processo, essa evolução. Essa transição. Então a gente tem essa consciência, a gente né? já tem essa maturidade. É. A preocupação é com as Os gerações novos, mais gente. Os novas. meus netos, que têm 4, 6 e 8 anos, já nasceram nessa coisa. É. A menina de 4 anos, ela pega no celular, ela o dedinho, ela já sabe, Pois tira é. foto. Então, é uma coisa que a gente não pode recuar. E Não nem pode. não pode ignorar. Não pode É saber conviver, ignorar. né? Não pode. Você tem que encontrar um equilíbrio com uma coisa que é muito difícil, né? Então a gente sabe os males que a era digital provoca e causa nas pessoas, né? Nos adultos e nas crianças e nos adolescentes. Você vê os casos de adolescentes que se matam porque muitas vezes eles são cancelados, não é?
Porque Ou adolescente... então porque inventa um boato sobre... Inventa um boato, Né? Teve um caso, né, que virou até nome de lei, né? E as meninas também são muito vítimas ali naquele ambiente, né? Pois é, você vê a questão das fotos, né, dos assédios, até uma menina que sofreu aqui um abuso coletivo, 17 anos, né? Sim. As fotos que se manda, quer dizer, a dark web, né, que hoje nem é mais dark web, você tem sites que ensinam até a como você se matar, aqueles joguinhos, Sim, né? sim. Tudo isso. Os desafios, Os né? desafios, quantas crianças? A Baleia Azul. A Baleia Azul, né? Entre outros Aquele tantos. 13, aquela série ali também, que foi uma série muito... que foi que começou, assim, né? A Sim, falar sobre isso. sim. Pesado, inclusive, porque no Adolescência, capítulo né? da adolescência... Não, adolescência não. 13 por quê? 13 porquês, né? 13 porquês. Sim, que é anterior, né? Que é anterior. Você sabe que a adolescência eu nem assisti ainda? Não. Porque eu tava assim... no você momento. precisa assistir. Vou assistir. Eu estava num momento tão bom de fazer coisas assim que eu disse, eu não vou assistir não. Eu acho que eu ia viajar. Sim. Se eu não vou assistir não, porque... Pra não se deprimir, pra não deprimir, não tirar o foco. preocupada, baixo as notícias do Brasil para você Exato. ficar deprimida, não é? Mas é muito necessário você assistir. Mas Vou assim, assistir, eu não até fala- esqueci. não é sobre suicídio, mas é sobre esses Esse processo, assédios, esse né? processo, É. como as crianças e adolescentes estão lidando ali, né? Enfim, você vai ver. Mas, Elza, você tocou num ponto que eu queria voltar, Sim. que é sobre como as mulheres, elas não são bem-sucedidas no suicídio, mas elas tentam, né? Elas tentam. Elas são maioria na tentativa. São, em todo o Brasil. E aí, pensando nas causas, né? O que levam as mulheres especificamente a essas tentativas? Olha, Ângela, primeiro a gente tem que retirar esse nome, causa. Sim. Suicídio não é uma questão de causalidade, suicidou por conta disso. É como você mesmo falou no começo, tem toda uma história de vida, né? Tem todo um enfechamento, construção, né? uma construção dos sentidos da vida da pessoa, né? E a gente não pode desconhecer que a coisa que eu mais falo na psicologia fenomenológica, a gente não pode desconsiderar a época, o epocal, o horizonte histórico. Sim. Porque a tendência da psicologia, quando ela se constituiu como ciência, ela assumiu uma epistemologia positivista, ou seja, ela assumiu o método das ciências naturais, então ela trabalha com causalidade. Mas, nesse sentido, quem é que você pode estabelecer causalidade num sentimento? Numa coisa que você está sentindo hoje, amanhã você não está sentindo mais. Quem que pode garantir que amanhã você vai sentir a mesma coisa pela sua profissão? Mas o que ela Sim. sente hoje é o que determina a decisão. Não é isso? Então, como? O que a mulher sente hoje é o que determina a decisão. É, de e o que ela tirar a vida sente ou não. hoje- Água, né? Uma gota d'água. E o que é que ela sente hoje, né? A gente fala em motivos. O que é que ela... A gente sabe, vocês sabem muito bem a condição da mulher, como é. Depois de todo o feminismo, toda a libertação, de queima de sutiã, sutiãs que foi da minha época, relatório Haidt, não é da época de vocês. Quer dizer, então, a mulher se libertou muito, mas Sim. lê do engano a gente pensar que isso está tranquilo. Acumulou Não tá funções. tranquilo. Ela se Não tá libertou tranquilo. para acumular funções. Acumulou funções, gente. Hoje a mulher, ela é cobrada, né? E a gente vê a cultura patriarcal que a gente tem e a mulher criada. Então, assim, as mulheres são jovens. Eu tenho uma pesquisa que eu fiz no Valfredo Gugel, nos prontuários da emergência, de mulheres, de pessoas que entraram por tentativa de suicídio. A maior parte, 75%, foi cometida mulheres, jovens, de 15 a 25 anos. Tem outras mais velhas também, de outra faixa etária. Se matando, se tentando se matar. Aí quando chega, muitas vezes, tem até uma coisa assim, né? Quando chega no serviço de saúde, e nomeiam isso como piti, não é? É piti, é frescura da mulher. Cão que ladra não morde, quem quer se matar não anuncia, Sim, quem quer exato. se matar não fala. Não, gente, isso é um pedido de socorro. É, claro. É socorro. Não é querendo chamar atenção. Não é querendo chamar atenção. Até pra mim, assim, chamando atenção, porque eu Para um estou socorro. pedindo socorro. Sim, sim. Eu não quero fazer isso. No fundo, Eu não quero fazer isso, eu quero ajuda. É. Porque às vezes ela não consegue, né, falar para alguém, não consegue dizer nada, as pessoas não escutam, né? Imagina hoje em dia a pessoa ouvir o outro. Só se quer saber de falar de coisa boa, né? Ninguém quer ouvir o outro, né? Falta empatia no mundo, né? Elza, eu sou protetora de animais. Eu sei. Né? E é uma causa que traz muita tristeza, traz pouquíssimas alegrias e muitas tristezas, muitos sentimentos de impotência. As protetoras, quase todas, sofrem de depressão.
exatamente por causa desse sentimento de impotência. E eu estava lendo recentemente sobre suicídio, as profissões que mais são vítimas do suicídio, né? Os profissionais que mais se matam são os médicos veterinários. Que relação é essa? Eu vi isso, Uma mas pesquisa também... recente. É recente, eu vi recente. Mas eu lhe digo que também os médicos são a categoria que mais se mata também. Eu tenho estudo sobre isso. Fiz pesquisa. Mas os médicos veterinários estão no topo desse no ranking. Topo. Eu tenho a impressão que a gente pode pensar um pouco como o que você está pensando. Hoje eu vi também o Instagram de Rita Van Hutt, né? Rita Van Hutt. Ele falando, ele não estava inclusive ela abandonou a caráter, o personagem, não. né? Então, ela abandonou o personagem. Ela falou normal, assim, Sim. né? Como, falando na angústia dela com a guerra de Gaza. Sim, exatamente. Foi por isso que ela abandonou. Ela abandonou porque ela não consegue pensar. Eu fico pensando que com os animais, ou com outras situações, mas com os animais que você falou agora, pode acontecer a mesma coisa, né? Você vê aqueles seres tão abandonados, tão frágeis, tão vulneráveis. Dependendo da gente. Dependendo, e você vê a situação que não muda, e você não tem como mudar aquilo ali. Faz tudo, né? Eu vejo sua batalha, né? Faz brechó, faz tudo, que hoje eu vi você no brechó. Livro. Faz tudo. Tudo. E não muda muito. Não é, É uma Ângela? luta em glória. É uma luta em glória, assim como é a luta da mulher. Você imagine, e as mulheres que se matam, assim como a população brasileira que mais se mata, pelo menos no norte, nordeste, são os homens pretos e as mulheres pretas. Olha, meu Deus. Aí onde é que estão as mulheres pretas? Estão aqui? Não estão. Estão na universidade? Já estão, né? Sim, graças. ainda bem. Mas elas estão na periferia, estão no subemprego, são mulheres solo muitas vezes, não é? Não tem o homem da casa. Não tem uma rede de apoio. Não tem uma rede de apoio. A mulher sai para trabalhar, uma diarista, e deixa as crianças mais velhas cuidando do mais novo. Você quer o quê? Você quer que a pessoa não tenha motivo para, sei lá, para viver? Então, assim, Que vida é essa? Que vida é essa? Que mundo é esse? Eu acho que essa é uma reflexão que se faz, né? Que vida é essa que eu tenho? Que sentido tem a minha vida? E eu pergunto, que mundo é esse que a gente vive? E a gente ignora isso daí. Então, se pergunta assim, qual é o motivo do suicídio? É uma depressão. Porque quando você sabe a notícia de alguém, aí pergunta, estava com depressão? Estava tomando medicamento, remédio? Sim. Podia estar com depressão, mas podia ser uma crise existencial, podia ser... Eu tenho uma amiga, professora lá da UF, que esteve no congresso, o livro dela é Depressão, Doença ou Fenômeno Epocal, que ela está discutindo isso, porque, para mim, nem sempre essa depressão diagnosticada com medicamento e tudo, é uma depressão, é uma tristeza profunda, é uma doença existencial, digamos assim, né? Elza, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, falta pouco tempo pra gente ter... É um Já? papo assim, olha, pra você ver, a gente tá quase meia hora falando, eu acho que renderia Elza Nossa. Dutra parte 2, porque é um certamente. assunto que mexe demais com a gente. Pra você ter uma ideia, a gente sempre tem uma participação gravada, ninguém topou falar sobre Mas o esse assunto. é um assunto muito delicado, as pessoas têm muito receio, muito. Sofrem muito estigma, preconceito, ninguém vai se expor isso. assim, né? É sobre isso, é para não ser estigmatizado. Nem que a gente distorcesse a imagem, a voz, mas ninguém topou, nem dessa forma. Mas nós temos a nossa patrocinadora para exibir. Vamos vejo, lá, vamos Já para a nossa Dá uma vontade de prestar caneta. Olha aí! Eu já tô na outra, na minha já paguei adiantado 1 ano. Quando terminar, você vai. Eu vou. Solta aí, linda. Gil! Nesse. Exatamente. É Olha só quanto maravilhosa. equipamento. Em Nova Parnamirim. Então, a Nova Nova, Parnamirim. ela tem uma energia diferente realmente, né? E o Outubro Rosa, a gente sabe que é um lembrete, cuidar de si é um ato de amor. Claro. Na Nova, eles falam de prevenção o ano inteiro, com incentivo à prática regular de atividade física e a consciência sobre o corpo. Porque quando a gente se movimenta, se cuida, se conhece, a saúde floresce, a gente sabe disso. E essa energia que move a Nova
todos os dias, Ângela Nossa, Bezerra. maravilhosa essa É isso aí. E o academia, endereço? né? E tem que ser uma mulher, não é? É uma mulher. patrocinar Lógico. vocês. É uma mulher, Mulheres sim. poderosas. Que veio aqui falar sobre a viuvez, ainda na é? juventude. Ela ficou viúva muito jovem e teve que tocar todo esse império aí. É admirável, né? Onde a Nova faz parte. As mulheres são admiráveis. E não ela é? acreditou no nosso projeto. A nova academia fica no Rio Grande Mall, na Avenida Ayrton Senna. Vale a pena ir lá conferir, conhecer, fazer uma aula experimental, testar, enfim. Nós ainda temos 2 minutinhos. 2 minutos só? Mas a gente pode estender um A gente pouquinho. pode estender um Eu pouquinho. falo. A gente pode estender um pouquinho. Não, Elza, mas a gente falando, né, sobre o que leva uma mulher preta, periférica, muitas vezes a se matar e tal. E eu lembrei e a gente falando Gota d'Água, eu lembrei da peça Gota d'Água, de Chico Buarque de Chico Holanda. Buarque. Onde a Joana, ao final, se mata e mata os filhos também, né? E é uma tragédia grega, né? É, uma tragédia inspirada em grega. Medeia e Lazão, né? Eu queria que você falasse mais um pouco disso, sobre essa é uma tragédia grega que a gente vive nas periferias. E a gente vive na realidade. Na né? realidade. Eu digo assim, a gente tem que olhar o suicídio, esse ato de pôr fim à vida, não como uma doença, um transtorno mental, como uma doença a ser medicada, medicalizada ou diagnosticada. Mas a gente tem que olhar para o mundo. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Né? A gente tem um mundo, olha, desigualdade social, injustiça social, não é? Falta de acesso à saúde. Muita violência. Muita violência, falta de acesso à educação. Você quer, que dignidade é essa que você tem? As pessoas moram na periferia muitas vezes, né? Ganha o quê? O mínimo, né? Eu acho que é, não sei, $1 por dia, que tem umas pesquisas aí, não é? E as mulheres com esse sacrifício para viver. Onde é que elas arranjam motivação para viver e não tem uma perspectiva? Sabe que a mulher ocupa menos espaço no trabalho, na política. Então, tudo para a mulher é difícil, né? A mulher continua sendo oprimida, né? E ainda mais essas mulheres pretas sofrem o preconceito, né? O racismo. Sim. O racismo que mata. E, consequentemente, vem aí o assédio, o abuso. O assédio, o abuso, né? E se sentir menor. Se humilhada, inferior, né? sem lugar, sem pertencer, não é? Humilhada, desamparada, não é? Então são Elza. motivos, viu, Ângela? Sim. Não é causa, são motivos, eu acho Sim. Agora, diante desse cenário até triste, né? E sem grandes perspectivas, você vê alguma perspectiva? Ou seja, o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para minimizar, pelo menos, esse cenário de suicídio por sofrimento, quando é a opção, é ok, né? A pessoa escolheu conscientemente, mas por essa tristeza profunda que você falou, pela depressão, né? Por não se sentir pertencendo ao mundo, né? a essa vida, né? Que eu alento acho nós podemos ter? que caminhos? Que alento é? Que alento. Eu acho assim que a gente tem primeiro que proporcionar vida digna às pessoas. Eu acho que todo mundo tem que ter um mínimo de dignidade para viver. Tem que ter a sua habitação, a sua morada. Sim. Né? Tem que ter a sua dignidade, né? Capacidade de estudar, né? De ter acesso à saúde, que é um direito constitucional. E acompanhamento psicológico aí, em segundo na escola, lugar, na infância, eu acho desde a infância. Desde a infância. Psicólogos, teve uma lei aí que obrigou a ter psicólogo nas escolas. Não sei se está valendo isso aí, né? Mas as escolas de classe média já têm todo esse aparato, né? De pedagoga, não sei o quê. Agora, a escola pública, a educação continua falta ruim. O básico. Falta o básico, imagine psicólogo, né? Tinha que ter mais psicólogo na rede pública, né? Mais serviços no SUS, no CREAS, no CRAS, né? nos CAPs. Tem que ter mais psicólogos ali e tem que ter uma conscientização maior, inclusive entre os profissionais de saúde, né? As pessoas que atendem a primeira vez uma pessoa que vem, para poder não tomar isso como uma doença mental. Ou não estigmatizar. Ou não estigmatizar e tratar a pessoa de uma forma diferente, mandar logo entupi-la de remédio, porque não é isso, a pessoa precisa falar. E já julgar, a fala né? é tudo.
Porque o profissional de saúde despreparado, ele já vai julgar Vai aquela pessoa julgar, que chega ali. já diagnostica e já diz assim, isso aqui é um transtornado, é uma pessoa tal. Então, não quero dizer que todos sejam assim, a gente não pode generalizar. Mas eu acho que a cultura é essa. Agora você está falando de políticas públicas. Vamos pensar em nós enquanto pessoas, né? Você falou muito de a gente não ouvir, não prestar atenção, não conversar. Né? Isso também Claro. uma mudança a de escuta, atitude, né? A escuta. Por quê? Nós somos seres com o outro. Nós só existimos no mundo, nos constituímos dentro do mundo com o outro. Não é? Então, nós somos seres no mundo, então a gente sociais. não pode dissociar isso da capacidade de você ser você no mundo, né? Então, acho que o mundo, a gente está vivendo uma crise ética, de falta de empatia no mundo, né? De muito guerras grande, e tudo. é. E de uns últimos anos para cá, eu fico assim, eu tenho falado isso nas palestras que eu dou nos congressos, como dos anos para cá, assim, de antes, a pandemia serviu para, como é que se chama? Limitou, assim, né? Foi como é que se chama? Divisor de águas. Divisor de águas, né? Aquela pandemia, né? Porque aconteceu tudo de ruim. Aconteceu o vírus, aconteceu... Mas tudo você que acha vocês que foi sabem, né? realmente um divisor de águas, positivamente falando? Porque eu pensei Não. que a humanidade fosse melhorar Mal. depois disso. Mal, foi um divisor pro Piorou, mal. né? Piorou. Que coisa. Piorou. Eu esperava que depois daquela lição que a gente... Sim, foi uma lição, que a gente, essa uma lição É. que a gente viu assim... Viu a finitude do ser humano na porta, batendo, a nossa Em vulnerabilidade. números altíssimos. Altíssimo, gente morrendo, a gente viu que não era nada. Eu pensei que depois disso a gente fosse sair mais Humanos. fraterno, mais humano. É. Mas eu acho que foi desumano. Foi. Desumanizou. Porque depois disso, as guerras, né? Claro que sempre houve guerra, né? Mas assim, é como se uma coisa ficasse naturalizada, né? O descaso com o outro, né? O ódio ao outro, né? E teve o contexto político que a gente viveu Eu também, ia né? Que falar tudo isso. contribuiu, né? Depois daquilo, olha, nem vou falar nisso. Abriu um porque bueiro aí terrível. né? Abriu uma coisa, assim, uma vala, uma coisa... Se institucionalizou a desumanidade. A desumanidade se Né? naturalizou. Exatamente. É, Porque hoje se fala na rede social, se cancela uma pessoa, se denigra a pessoa, nem se fala... O termo nem é politicamente correto. Não, hoje. não é denigre, não. Desculpem. Mas, A gente está tão acostumado que fala, né? Mas assim, você destrói uma pessoa. Sim, não é? exatamente. Sim. Destrói a pessoa. Então, é muito perigoso. Mas eu acho que a gente tem que acreditar, não é? Sim. Que toda a humanidade, eu acho que as civilizações que vieram antes sempre tiveram as suas crises éticas, crises por guerra, por tudo, e sempre a humanidade e as civilizações encontraram um caminho para superar aquilo, né? Então eu acho que a gente pode superar também. Agora a gente tem que batalhar, né? E para isso a gente precisa fazer movimentos, né? Não é uma coisa que aconteça espontaneamente e venha do nada, né? Eu acho que nós, enquanto sociedade, e a gente fala coletivamente, mas fala também de atitudes individuais, né? Que a gente olhe mais para o outro com um olhar mais amoroso, mais afetivo, mais humano, cuidadoso, né? mais empático, Mais né? empático, Se é isso que colocar no falta, lugar do né? outro, né? Agora, Elza, a gente está chegando ao final. Chegou. De verdade. Agora verdade. chegamos. Elza, para a gente encerrar, assim, que recado você daria a quem está nos assistindo, ou que está vivendo essa angústia, ou que tem alguém próximo, né, vivendo? Eu acho que a gente tem que falar, tem que procurar ajuda do outro, de alguém próximo, de uma amiga, de um amigo, do pastor, do padre, do médico. Religião ajuda, né? Religião ajuda, né? Não sei. Algumas vezes. Eu sim. diria assim, que a espiritualidade A ajuda. espiritualidade. A espiritualidade. A Porque fé, seja lá no que algumas for. religiões também, assim, a gente vê que o sofrimento é muito por conta de uma religião Que julga. que julga. Que né, que culpa. condena. Exato. Que condena. Então Por isso isso eu tenho não a faz minha- porque isso Então, tolhe por a isso- liberdade humana, né? A religião pode ser qualquer uma. É. Mas qualquer enfim, uma. procurar ajuda. Procurar né? ajuda. Tem o CVV, não é? Sim. Que é o número é 188, né? Se não Eu me acho engano, que sim. 188, né? CVV, assim, é o máximo CVV. É o serviço que mais funciona. É importante eu você já destacar isso. já estive no CVV quando eu estava assim ativamente nas pesquisas, né, na universidade. Eu fui muito ao CVV,
para conversar, para fazer grupos, para ajudar a participar de treinamentos e tudo. Então, eles são, assim, é uma entidade, assim, importantíssima. Bacana, porque tem 24 horas a pessoa ouvindo, qualquer pessoa que esteja em sofrimento, que queira conversar, e eles escutam sem julgar, né? Sem dar conselhos. É uma escuta, porque o que está faltando é ouvir. Ombro. É um ombro. Perfeito. Né? É você se sentir reconhecido existencialmente, e quando você escuta o outro e reconhece ele como ele é, você está reconhecendo que ele é um ser humano digno de um ser humano, de existir. Perfeito. Né? Então, acho que é isso. E quem quiser lhe encontrar nas redes sociais, qual é o... Olha, eu tenho o meu Instagram privado, Elza Dutra, mas é muito restrito ele, né? Sim. Mas eu tenho Núcleo Poieses Instagram, que é um instituto que eu criei, porque eu me aposentei da universidade há 3 anos, eu fiquei na pós-graduação ainda, mas eu não parei de trabalhar. Eu estou super ativa. Que maravilha. E esse instituto, a gente que fez esse congresso, eu ofereço cursos. Então, a pessoa pode entrar, nos acompanhar, manda um direct para lá, que a gente sempre encaminha, dá alguma orientação. Maravilha. Tá? Para quem também quiser acompanhar o Filhas da Pauta nas redes sociais, é o Filhas da Pauta Pod, nos encontra lá. E para a gente encerrar, eu tenho aqui uma frase para a gente refletir, tanto nós quanto quem está nos assistindo, que fala sobre o suicídio, que é o seguinte: falar sobre suicídio não incentiva, salva vidas. O silêncio, sim, pode matar. Dentro muito bem do que você falou agora. Essa frase é de Karen Scavancini, psicóloga e pesquisadora em prevenção do suicídio, fundadora do Instituto Vita Aleri. Fica então a nossa reflexão aí. Elza, muito obrigada. Deixa eu complementar, já que a gente falou em Gota d'Água, deixa eu jogar um Chico Buarque aqui, né? Sim. Porque a música Gota d'Água fala exatamente do desespero de Medea, que acabou gerando o suicídio, e ela matou os filhos. Acontece muito isso. Mata os filhos e depois se mata, né? Então, deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. Sim. Que qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota Chico Buarque d'água. é tudo, né? E dito isto... Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada a você. Parabéns Obrigada, pelo programa de vocês. Super útil, super bacana, né? Muito Continue. obrigada. E muito você obrigada. certamente voltará aqui pra gente falar com o sobre maior outras prazer. coisas. Vamos. Muito boa conversa. Obrigada. Amiga, é isso, né? É isso. Mais um. Até a próxima. Até a próxima.